Essa aula está sendo oferecida pelo meu curso Introdução à Automação de Subestações e a norma EAC 61850. Lá você irá aprender de forma simples e objetiva os conceitos da automação baseada na norma EAC 61850. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para mais informações. A ideia é falar um pouco sobre filtros digitais. Talvez pode ser a parte mais maçante ou mais cansativa. Não vou entrar muito em matemática nem nada. A ideia aqui é ser superficial, mas aguçar a curiosidade de vocês. Então aqui o que nós temos, né? Os relés eletromecânicos. O que tem? A formulação dele é difícil. Por quê? Porque ele depende de fatores magnéticos e mecânicos. É inerente da construção do relé eletromecânico. Como que é uma curva dele? Como que é a resposta dele? A resposta, a característica dele é obtida principalmente de dados de teste experimental. Então, foi feito, foi testado e foi levantada a curva desse relé. Quando a gente vem para o relé microprocessado, então nós estamos saindo da origem lá, do primórdio para a atualidade, a resposta do relé microprocessado, ela é regida precisamente através de uma equação. Você tem uma equação, você joga aquelas variáveis e ele te dá uma saída. Pronto. O comportamento é baseado na resposta dos filtros digitais na comparação do desvio da resposta com o sinal da onda senoidal. Você tem uma determinada onda, você tem uma equação, o que fugir daquilo ali é erro, e você fala se é para atuar ou se não é, basicamente. Então, os relés eletromecânicos ele responde ao torque proporcional ao fluxo produzido pela corrente elétrica. Aquela imagem que vocês viram lá, tem a corrente no primário, tem a corrente no secundário, vai ter um fluxo, o quadrado do fluxo vai gerar um torque e vai fazer com que ele gire até ele encostar naquele contato e dar trip. Esses relés respondem ao valor eficaz que está chegando nele. Os relés de estado sólido eles utilizam circuitos lineares e dependem de nível, e eles respondem aos valores de pico da entrada. Já os relés microprocessados, eles podem interpretar qualquer uma dessas técnicas aqui. Eles usam filtros digitais para extrair somente a fundamental e atenuar ou eliminar os harmônicos, a sujeira que está ali naquele sinal. O relé de proteção ele é projetado para operação com uma onda senoidal de 60 Hz e todos trabalham confiavelmente na ausência de distorções de onda significativa. E aí começa a aparecer os ruídos, os ruídos que vai justificar a implementação de um filtro digital. Então, ruído gerado por uma carga não linear, retificador, geralmente retificador de 6 pulsos, ou acionamento de velocidade variável, carga não linear, você já deve ter visto aí em alguma das matérias, principalmente voltado para a potência, carga não linear, ela vai gerar sujeira. Retificador de 6 pulsos, aí, ele vai gerar quinto e sétimo harmônico. Por que a carga não linear ela vai gerar isso? Porque o semicondutor, na hora que ele atinge uma tensão de um lado que faz com que ele conduza, a forma de onda, de corrente, de tensão, elas não estão casadas. Então, aquela subida abrupta da corrente vai fazer gerar harmônicos. A questão do terceiro harmônico, então, gerado geralmente por desbalanço, vai circular no neutro ou geradores de pequeno porte aterrado, e a corrente de energização, e Rush, por exemplo, que vai ter uma corrente harmônica característica, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Isso tudo aí são exemplos de ruídos. Nesse caso aqui, o que está nesse paper da fonte, ele mostra, por um exemplo, a grandeza, a ordem dos harmônicos. Então, a primeira aqui é a fundamental. O que ele fala? Um fator de 21% indica uma forma de onda severamente distorcida, que é a soma desses harmônicos, desde o quinto até o 17º, dá uma distorção de 21%. Porém, quando você realiza a soma quadrática dele com a fundamental, isso vai representar 1,02. Então, é esse 2 aqui da fundamental. Aqui nós temos a fundamental, esse pontilhado aqui, e você vê aqui a harmônica, que é essa forma de onda distorcida. Você percebe que ela tem uma distorção, mas em função da fundamental não é nada de outro mundo, entre aspas, quando você faz a junção das duas. E aqui tem a resposta de um filtro para essa forma de onda. Então ele começa a aquisitar no primeiro semiciclo e depois ele extrai somente a fundamental. Então, essa forma de onda distorcida que tem aqui por causa de um retificador de 6 pulsos,
esse filtro consegue eliminar isso. Beleza, quando você começa a ter retificador de 6 pulsos, você vai gerar quinto e sétimo harmônico. Então, nas plantas industriais, você costuma ter muito semicondutor com retificador de 6 pulsos. Ele vai começar a gerar ruído para sua rede e você começa a ter harmônicos de quinta e de sétima, que vão causar alguns problemas para a pessoa. Pode ser desde uma rede de comunicação, pode ser sobreaquecimento de equipamentos, pode ser atuação indevida de uma proteção. E o que acontece? Quanto maior o número de pulso desse retificador, mais distante vai ser essa forma de onda, e menor vai ser a amplitude dessa harmônica. Só que quando você aumenta, você passa para um inversor de 12 pulsos, um inversor de 18 pulsos, um inversor de 24 pulsos, você precisa colocar transformadores para isso, você tem um custo envolvido nisso. Por isso que o inversor de 6 pulsos dele é mais utilizado. Inversores com maior número de pulsos, você vai ver para a média tensão. Aqueles inversores de 6 pulsos, à medida que eles vão sendo acumulados, ele vai gerar essa sujeira e a soma delas vai distorcer a sua forma de onda. E aí, para corrigir isso, geralmente você vai colocar algum filtro. Então, esse paper aqui, ele mostra, por exemplo, ao fazer uma correção necessária desses harmônicos, inserindo uma capacitância, um banco de capacitor para corrigir, e ele vai gerar ressonância. A inserção desse banco aqui, ele está gerando uma ressonância no sétimo harmônico. Então, quando o banco está dentro, as amplitudes são isso aqui, ó. Se você somar do quinto até o 17º, está dando 157%. A soma quadrática desses 100 com esses 157 está aqui nas considerações. A forma de onda possui um fator de distorção de 157, que é aquilo que vocês viram, e RMS, que é a soma quadrática dos dois, de 186%. Então, quando você pega esses ruídos todos aqui e soma ele com a fundamental, está dando isso aqui de RMS. É prática nas plantas industriais ajustar o pick-up do relé de sobrecorrente entre 120% e 150% da corrente da carga nominal. O relé responsivo a pico ou responsivo ao RMS vai fazer o quê? Desligar a planta. Nesse caso, daquela forma de onda que vocês viram. A forma de onda é essa que está aqui toda distorcida atrás. Se o relé responder a pico ou a RMS, ele vai entender aquele 180% lá e vai desligar. Se você tiver o filtro, você vai conseguir pegar apenas a fundamental. O aumento do valor de pick-up pode impedir o desligamento. Tá, é prática 120, entre 120 e 150, mas eu posso colocar mais? Pode, se você for engenheiro ali, você premissar que é necessário colocar mais, você pode. A responsabilidade é sua, só que você fazendo isso, o que você vai fazer? Você vai influenciar a coordenação da sua planta. O cuito ele tem que ser seletivo e tem que ser coordenado. Ele tem que ser seletivo, eliminando a menor parte com defeito. E ele tem que ser coordenado porque ele não pode ficar desligando a montante, sair, descoordenar e limpar uma barra inteira por causa de um motorzinho pequeno lá que desligou. Os filtros digitais têm uma vantagem distinta nesse caso. O relé responsivo fundamental não requer ajuste de configuração e conserva a coordenação pretendida. Então, para aquela forma de onda que está lá, um relé digital ele é capaz de filtrar e você consegue manter os ajustes dentro do que foi premissado, dentro do que é a sua prática, dentro do que é definido ali no seu estudo de proteção e seletividade. Aqui no caso de um ruído de terceiro harmônico, circulando pelo neutro, então aqui geralmente carga desbalanceada pode causar isso. Portanto, os relés de terra têm que ser ajustados suficientemente baixo para proporcionar proteção sensível para a falta terra e suficientemente alto para evitar desligamentos desnecessários. Então aqui você tem uma forma de onda do neutro, aqui você tem a fundamental, no primeiro semiciclo aqui é o filtro tentando responder, e depois aqui já é ele respondendo, filtrando apenas a fundamental que está passando no neutro. O que é interessante aqui? Nesse caso, se você for usar um relé eletromecânico ou um relé de sobrecorrente de estado sólido, você deve ajustar esse relé para esta forma de onda acima de 112 amperes RMS. Por quê? Porque você tem 100 amperes dessa forma de onda distorcida, do terceiro harmônico, e você tem 50 amperes da fundamental. A soma quadrática das duas, você vai ter que ajustar ele acima de 112. Se você tiver um relé com filtro digital, ele vai adquirir apenas a fundamental.
Então o seu ajuste vai ser mais sensível. É claro, nesse caso, que a fundamental contém informação e todo o resto é apenas uma interferência. Então você consegue ajustar ele com base na fundamental. E aqui, por fim, uma outra ilustração que está nesse paper aqui. Tem ele em inglês, tem ele em português, se quiserem dar uma lida com mais calma. Mas ele mostra a energização. Nesse caso aqui, é uma energização, um transitório, energizando um transformador de 600 MVA, só que o que chama atenção é que ele foi registrado por um relé de distância. Então, o relé de distância que registrou essa forma de onda. O segundo harmônico que está aqui, ele foi calculado para mostrar nessa forma de onda. É característico de um transformador, quando você está energizando ele, gerar o segundo harmônico. A informação do relé está contida na fundamental do sistema, os harmônicos apenas interferem, e o filtro digital ele consegue extrair fielmente a forma de onda que você precisa para fazer a proteção. Então, nesse caso aqui de transformadores, o segundo harmônico ele é utilizado para detectar o enrush e para bloquear a atuação do equipamento. Como conclusão, as características do relé eletromecânico analógico são conhecidas através de experimentos. As características dos relés microprocessados são conhecidas através de equações que possibilitam meios de calcular sua resposta. Enquanto os relés clássicos respondem ao RMS ou a crista da entrada, ao pico, a maioria dos relés baseados em microprocessadores respondem à fundamental devido aos filtros. E os relés microprocessados, eles empregam filtros digitais para extrair a fundamental e filtro anti-aliasing para rejeitar harmônicos mais altos. Então, você filtra os harmônicos mais baixos, tira apenas a fundamental, e acima de uma determinada frequência você corta, você rejeita aquilo ali. Se o conteúdo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e fiquem com Deus.